Muita gente está sofrendo por conta dos efeitos da chuva na cidade de Teresina. 572 famílias estão desabrigadas. A prefeitura está transferindo 30 delas, que estavam em escolas, para outros locais. Vai ter prova da Polícia Militar no final de semana, vai ter aula a partir do dia 7 de fevereiro e essas famílias precisam ir para algum lugar e, por enquanto, não podem voltar para casa. Ao vivo, Gorete Santos traz detalhes no Jornal do Piauí a respeito desse assunto. Gorete, não é fácil a vida de uma pessoa que está desabrigada, que está alojada de maneira improvisada, né, Gorete? Não, Jéssica, não é fácil não, viu? É realmente bastante complicado. E aí há essa necessidade de transferência, porque algumas dessas escolas, elas precisam ser desocupadas, ficarem disponíveis, tanto para o concurso da Polícia Militar, que vai ser realizado agora, no próximo final de semana, como também para o início do ano letivo. Algumas dessas famílias já foram transferidas ontem, aquelas que estavam no Dilson Fernandes, e hoje, a partir das 2 horas da tarde, daqui a pouquinho, começa a transferência de outras 25 famílias. A gente vai conversar agora com o secretário da Sencasp, Alan Cavalcante, está conosco, falando sobre esse processo. Inclusive, foi algo que foi feito em comum acordo com essas famílias, como é que elas estão recebendo essa necessidade de transferência. E o que há também diferente nesses novos espaços? Secretário, boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse ponto do comum acordo foi o requisito essencial. Inclusive, foi uma determinação do prefeito que aquelas famílias só iriam sair de seus espaços caso houvesse esse diálogo, caso houvesse aí essa construção nesse entendimento. E assim foi feito. Estivemos ontem pela manhã visitando as famílias, conversando com cada uma, e foi construído esse diálogo para que saísse ainda ontem da escola Dilson Fernandes e fossem ali para a escola Minha Casa. Foram bem acomodados, inclusive, um espaço melhor, maior, mais agradável. Também foi um dos requisitos, né, que mudassem sim, mas que mudassem para um lugar que desse ali um melhor conforto. O bom seria, Gorete e Joelson, se estivessem em suas casas, né, ou então em residências novas, mas infelizmente ainda não houve tempo suficiente para a prefeitura providenciar essas casas. A gente inclusive faz um apelo para as famílias, para que aquelas famílias que por um acaso se sensibilizem com a situação dos alagados, das pessoas que estão desabrigadas, e acolhe essas famílias. E a prefeitura está dando aí para essas famílias que acolhem um incentivo de até R$300 por um período de até 12 meses. O interessante, repito, é ficarem em residências em casa, mas caso não sendo possível, poderá aí estar alugando uma casa ou mesmo sendo acolhida por uma família, né? E aí estarem saindo dessa situação de estar em colégios ou em algumas unidades. Desse total de 572 famílias, quase metade, infelizmente, não conseguiu, né, ir para casa de algum parente ou ser inserida no aluguel social, no caso, no programa Cidade Cidadã, por algum motivo. Então, 53 delas, acho que é esse o número, 52 famílias, no momento, estão em espaços públicos. Vai haver necessidade de transferências de mais famílias a partir de agora, secretário? Não. Ontem nós mudamos 5 famílias, lá do Dilson Fernandes, e hoje serão 25 famílias. Então, contabilizando em um total de 30 famílias, a gente não vai ter mais nenhum tipo de mudança, só se por um acaso acontecer algum caso fortuito ou força maior, mas não é o caso. Então, as famílias que já estão alojadas deverão ficar nos seus devidos lugares, não vai haver mais mudança de uma escola para outras escolas. Para inserção no programa que disponibiliza um crédito de R$300 para quem acolher essa família, né, no caso do aluguel, o que é necessário fazer? É necessário procurar a SAAD da sua região. No caso, a região mais afetada foi a região ali da Zona Norte. Então, procurar a SAAD Norte, fazer o cadastro lá na SAAD Norte. Esse cadastro vem para nós aqui da Sencasp. A gente visita essa família, leva a cesta básica, leva o kit acolhimento, o higiene e o kit limpeza.
Então, a partir de tudo isso, temos ainda um prazo de até 30 a 40 dias para o banco realizar o pagamento para essa família. Mas a gente sabe também desse processo burocrático, né, que é inerente ao serviço público. No caso dos kits, para essas famílias, sejam as que estão em espaços públicos ou as que estão abrigadas em outras residências, esses kits estão sendo disponibilizados em tempo hábil? Inclusive hoje, essas famílias que estão mudando aí de lugar, não é, saindo de uma escola para outra, deverão estar, junto com essa mudança, já recebendo o kit, que seria apenas no mês que vem. Mas nós achamos por bem adiantar a entrega dos kits para essas pessoas que estão aí nesse processo de mudança. Secretário, há uma preocupação também, inclusive por parte da Defesa Civil, de retorno dessas famílias para os locais de alagamento. Isso porque as chuvas intensas deram uma trégua, mas a gente tem inclusive previsão para hoje de chuvas fortes novamente na cidade de Teresina. Essas famílias todas já estão conscientes da necessidade de permanecerem nesses locais públicos, ou há a resistência de algumas e a volta, né, para as casas antigas? Temos trabalhado, Gorete, nesse sentido de sensibilizar todas essas famílias. Estamos aí unidos com a SAAD Norte, Lagoas do Norte, Sendu, Sencasp, conversando com todas essas famílias. Inclusive ontem tivemos uma reunião lá na sede da Associação dos Moradores ali do bairro Mafrense, junto com outros bairros, conversando com essas famílias, esclarecendo algumas dúvidas e tentando sensibilizá-los ainda mais da necessidade de não voltar para esses espaços. Sabemos que é ruim estar fora de sua residência, fora de suas casas, mas também voltar para os mesmos lugares, como havia feito no passado, não é coerente, não é bom. O interessante é que possam voltar para as novas residências, novas casas. Inclusive, o nosso prefeito tem trabalhado todo dia em busca de recursos para que essas famílias até o final do ano possam estar morando em casas e casas dignas, longe de lugares de risco. Quero agradecer então ao secretário Alan Cavalcante, da Sencasp, trazendo informações sobre a transferência de mais 25 famílias, Joelson, para outros locais.